né? Tem alguma verdade sobre o Belmonte ser demitido do São Paulo e haver mais saídas? Wagner de Souza, há uma possibilidade real. Relação entre Belmonte e Júlio já não é boa há algum tempo. E agora a pressão de torcida organizada e de conselheiros e diretores para que o Belmonte seja demitido, tá? A avaliação é de que o trabalho dele no futebol é muito ruim e acaba impactando em várias outras frentes, como, por exemplo, na presidência, como, por exemplo, na parte financeira, gasta-se muito no São Paulo e, esportivamente falando, o São Paulo não tem sido competitivo. Então, há muita crítica ao trabalho de Carlos Belmonte e companhia. Domingos Gonçalves da Silva. Boa noite, Nicola. Alguma notícia do São Paulo depois daquele vexame? Cara, o São Paulo vai precisar concentrar todas as forças na classificação para Libertadores e a Brasileiro. Isso impacta em muito dinheiro para a próxima temporada, tá? Imagino que vai haver uma força-tarefa para que o São Paulo consiga pelo menos a classificação. Jefferson Guimarães e o Seabra, pode cair? Começou bem, agora só caindo de rendimento. Cara, no Red Bull Bragantino a coisa funciona de uma maneira diferente. Há muito menos pressão de torcida, enfim. A Red Bull também não é uma empresa que troca técnico a todo instante. Não estou botando muita fé nessa história não, tá? Ele já viveu momentos de mais crise. Leonardo Prieto, boa noite, Nicola. Uma troca entre Luciano e Hulk seria uma boa para quem? Apesar de salários bem diferentes. Eles têm idades e salários bem diferentes. O Hulk é bem mais velho e ganha bem mais. O Hulk ganha 600 mil por mês. Não, o Luciano ganha 600 mil por mês, o Hulk ganha 2 milhões de reais mensais. O São Paulo hoje não tem capacidade para contratar o Hulk, mas respondendo a tua pergunta, eu tenho certeza de que o Galo perderia e o São Paulo ganharia. O Hulk é muito mais jogador do que o Luciano, tá bom? O Alexandro Martins. Boa noite, Nicola. Que história é essa de investidor no São Paulo? Mais uma cortina de fumaça do blogueirinho. Alessandro, a publicação foi do Gabriel Sá, tá? Ele usou as redes sociais dele para falar o seguinte, ó. Diego Fernandes, empresário responsável por articular a vinda de Carlo Ancelotti à seleção brasileira, estuda reunir investidores para assumir o São Paulo. São Paulino e fundador da 08 Partners, Diego já conversa com empresários do mercado financeiro no Brasil e no exterior sobre o tema. Estou mandando essa mensagem para o próprio Júlio Casares, tá? Para que a gente possa tentar avançar alguma coisa nesse sentido. Quer ver, ó? Opa. Ó, mandei mensagem para o presidente Júlio e para outro diretor importante do São Paulo. O Júlio ainda não se manifestou, tá? Mas esse outro diretor do São Paulo que não pode ser identificado, eu mandei o print da publicação do Gabriel Sá falando que o Diego Fernandes, aquele empresário que atuou na contratação do Carlo Ancelotti, que ele estaria tentando juntar investidores. Aí eu mandei, e essa informação é quente? A resposta absurda, sem pé nem cabeça. Então, seguimos o fluxo dizendo que a chance disso avançar, sendo essa uma fonte super importante dentro do São Paulo, é nenhuma. Tomás Silva, Nicola, aquele jogador sub-17 do São Paulo, que você disse não ter contrato profissional um tempo atrás. O Nicolas Cauã, se for ele, é muito bom jogador. Alguma novidade sobre isso? Tomás Silva, vamos lá. Eu citei 2 jogadores que tinham contratos de base ainda no São Paulo, né? Contratos de amadores, ou seja, eles não tiveram os contratos renovados. O primeiro deles, pegando aqui a anotação direitinho, peraí, ó. Um é o zagueiro Thiago Moura, tá? Ano 2008. O outro, Nicolas Cauã. Cara, esse Nicolas Cauã, ele tem gols espetaculares. Eu confesso que eu não vi ele jogando, mas os gols que eu vi, que foram os gols na temporada, todos golaços. Cada um de um jeito. Teve um contra o Botafogo que ele sai driblando o time inteiro, o adversário. Teve outro que ele bateu de bate-pronto, enfim. Não entendi por que o São Paulo não renovou o contrato desse atleta, tendo renovado de outros com menos potencial. Roberto Dino Pereira, membro do canal do Nicola e torcedor do São Paulo. Salve, Nicola! Daquela notícia maravilhosa que o São Paulo vendeu seu pacotão geriatra e vai mandar junto o Luciano, Oscar, Alisson e essa patota toda embora. Se montar um time só da base é melhor, não? Qualquer radicalismo é ruim. Você abrir mão de todo mundo não seria
das soluções mais interessantes. Mas, cara, o custo-benefício do Oscar e do Lucas Moura é um custo-benefício ruim. São caras de enorme história dentro do São Paulo, muito grandes, mas juntos eles custam mais de 4 milhões de reais. Ou na casa dos 4 milhões de reais. É muito dinheiro para caras que não conseguem se manter em forma. Enfim, eu acho que a avaliação a respeito do trabalho deles é ruim, tá bom? O Diego Pedrosa, o Silmar Lima. Boa noite, Nicola. Quem vai sair do São Paulo? Nessa segunda-feira vai haver protesto. Antes do jogo, protesto convocado pela Independente, a partida entre São Paulo e Ceará começa às 8 da noite lá no Morumbi, né? E a principal organizada do São Paulo convocou um protesto contra o presidente Júlio Casares, contra o Carlos Belmonte, contra o Chapecó, contra o médico do São Paulo, contra o preparador físico, enfim, muitos alvos, né? E nesse protesto, eles vão deixar bem claro que são a favor de demissões de conselheiros que lideram o departamento de futebol. Conselheiro que lidera o departamento de futebol é o Carlos Belmonte. E essa pressão que é externa também é interna, tá? Não sei até que ponto e até quando o Júlio Casares vai sustentar a permanência do Belmonte. Então, para responder a tua pergunta, se hoje tivesse alguém para cair, esse alguém certamente seria Carlos Belmonte, beleza? Renato Rosa, boa noite, Nicola. Você acha que o São Paulo consegue uma vaga direta na Libertadores? Júlio Casares fez tudo errado, vendeu os garotos da base para ficar com os velhos, aí não dá. Pois é, para piorar, os velhos que ficaram, todos com condições físicas bastante debilitadas, né? Lucas Moura, Oscar, Luiz Gustavo, Caleri, esses caras juntos custam 6 milhões de reais. E no momento decisivo, nenhum deles ficou à disposição. Só para completar, se o São Paulo consegue vaga direta, eu acho que com o G6 sim, é possível até que esse G6 seja aumentado, passe a virar um G7, talvez até um G8, eu acho que o São Paulo estará na Libertadores da América do ano que vem, tá? Jean Gomes, boa noite, Nicola. Faltam quantos jogos para o Bahia ter a obrigação de comprar o Rodrigo Nestor? A gente pode fazer essa conta junto, né? Quer ver? Deixa eu aproveitar esse ensejo. Rodrigo Nestor. Vou até levantar aqui nas minhas anotações, porque a gente já faz o pacote completo. O Bahia pegou o Rodrigo Nestor por empréstimo, e esse empréstimo tem uma cláusula que torna o negócio obrigatório, desde que ele bata uma meta aqui, ó, descobri a meta de jogos. O Bahia pagou 9 milhões e 400 mil pelo empréstimo, tá? 9,4. Se ele jogar 25 partidas, pelo menos 45 minutos, o Bahia é obrigado a comprá-lo por mais 30 milhões e meio de reais. Então, o número é 25. 25 jogos com pelo menos 45 minutos. Deixa eu ver o que pinta aqui. Estou abrindo a tela do Rodrigo Nestor e a gente já traz essa resposta por aqui, ó. Temporada de 39 jogos para o Nestor, mas como eu disse, não vale qualquer jogo, somente jogos em que ele disputou pelo menos 45 minutos. Aí a gente tem que fazer a conta, ó. 70 minutos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tá? Então hoje o Nestor tem 20 jogos com pelo menos 45 minutos. Isso significa que para que ele seja comprado pelo Bahia, ele precisa disputar mais 5 jogos com essas cifras que eu já citei. 30 milhões e meio de reais é quanto o São Paulo teria de direito caso a negociação vá adiante, tá? 20 jogos, faltam 5. Hora de falar sobre o São Paulo com protestos marcados para a próxima segunda-feira. A torcida independente, a maior uniformizada do tricolor, programou para segunda-feira, 18 horas, na frente do estádio, o seguinte protesto, abre aspas, separando leões de hienas. Cobranças prometem ser fortes contra o presidente Júlio Casares, Carlos Belmonte, Chapecó, José Sanches, que é médico, além do preparador físico Pedro Campos. Vão haver uma série de cobranças antes da bola rolar para São Paulo e Ceará, jogo do Campeonato Brasileiro. Importante contar que nesse protesto também vai haver cobranças em relação a direito a voto nas eleições para presidente do São Paulo, mais transparência nas contas, realização de auditoria externa, fim do conselho vitalício, modernização do centro de treinamento da Barra Funda, além de demissão de conselheiros considerados incompetentes. E é aí que eu acho que a Independente está mandando um recado em relação a Carlos Belmonte, principal uniformizada do São Paulo, tem se mostrado cada vez mais contrária à permanência do diretor de futebol. Para completar,
Esse protesto teve hoje a divulgação da seguinte frase, abre aspas, o BO é seu, Casares, ou resolve ou renuncia, e essa pressão pode acelerar o processo de demissão do presidente, ou melhor, do diretor de futebol do Carlos Belmonte, demissão promovida, obviamente, pelo presidente Júlio Casares. Bora falar agora sobre o São Paulo, com transferência nas próximas semanas, sem render qualquer centavo ao tricolor. Goleiro Leandro, formado na base do São Paulo e que em 2022 chamou demais atenção com um gol de falta, assim como o Rogério Ceni está de saída do clube. O contrato se encerra em dezembro, hoje ele é a terceira opção no gol. Rafael é titular, Yang é reserva e ele é a terceira alternativa. O contrato acaba em dezembro e o São Paulo também nem demonstrou muito interesse em renovar esse vínculo. Diante desse cenário, Leandro já começou a escutar propostas, só 20 anos de idade, completa 21 agora no mês de novembro. E entre as maiores alternativas está jogar em um clube pequeno de Portugal. São 2 os interessados, as tratativas já estão em andamento e o Leandro precisa entrar em campo. Ele não joga desde a Copa São Paulo de Juniores, ou seja, seu último jogo em 16 de janeiro do ano passado. Diante da dificuldade em ver o Leandro prosperar com o Yang e com o Rafael à frente dele, o tricolor topou liberá-lo de graça, não vai ficar com qualquer compensação financeira. Quero falar agora sobre o São Paulo, mais especificamente de Luciano. O atacante virou vilão do torcedor do São Paulo. Logo, o Luciano, que colecionou durante bastante tempo o status de ídolo do mesmo torcedor são paulino. E essa guinada, essa virada, essa debandada, essa queda no perfil e no moral do Luciano passa muito pelo que ele fez, ou melhor, pelo que ele não fez nos 2 jogos contra a LDU. Tanto na altitude de Quito quanto no Morumbi, ele perdeu pelo menos 4 chances claríssimas, que se tivessem convertido, certamente teriam mudado o destino da eliminação tricolor nas quartas de final da Libertadores da América. Luciano perdeu gols muito feitos. E isso irritou demais o torcedor. Nas redes sociais, uma enxurrada de críticas. Para piorar, o Miller, que já foi jogador do São Paulo e ídolo do torcedor, escancarou a realidade, na opinião dele, a respeito do Luciano, afirmando que o Luciano não tem nível para ser ídolo do torcedor do São Paulo, jogador de qualidade bastante discutível. Temporada do Luciano de 44 jogos, 11 gols e 6 assistências. Jogador de 32 anos de idade que não marca 12 partidas. É o maior jejum de gols da carreira dele. A última vez que ele balançou as redes em 24 de julho contra o Juventude. O contrato do Luciano se encerra em dezembro de 2026. Ele ganha R$600 mil por mês. Pergunta que eu deixo para você. Em caso de boa proposta, você venderia o Luciano? Sim ou não? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Vale a lembrança de que o Luciano foi alvo do Damak, da Arábia Saudita, mas optou por permanecer no tricolor. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.